Ela come mais do que ajuda. Por que ainda está aqui? Minha nora disse isso na frente de todos, sem piscar. Terminei meu prato, devagar, sem responder. Naquela noite, cancelei a transferência agendada que pagaria o aluguel. No primeiro dia do mês, o proprietário ligou cobrando. Ela veio até mim com o rosto vermelho e a voz tremendo. Eu apenas sorri e mostrei o que eu tinha acabado de cancelar. Meu nome é Teresa, tenho 68 anos. E por 30 deles, eu cuidei de gente que eu não conhecia, com o mesmo cuidado que eu daria ao meu próprio filho. Deveria ter guardado um pouco mais desse cuidado para mim mesma. Mas aprendi isso tarde. E aprendi da forma que as lições importantes sempre chegam, sem aviso, sem gentileza, na frente de todo mundo, num jantar de terça-feira que parecia igual a qualquer outro. Quando o Renato, meu filho, se casou com a Débora, em 2009, ele tinha 31 anos, um emprego de trainee numa construtora que não durou 6 meses e 0 de reserva financeira. 0 mesmo. Eu sei disso porque fui eu quem pagou o depósito do apartamento onde eles ficaram enquanto eu organizava o resto. Eu tinha 51 anos, 2 décadas de hospital das clínicas no corpo e uma certeza que toda mãe carrega mais tempo do que deveria, a de que filho em dificuldade é problema de mãe resolver. Naquele ano, eu tinha feito uma coisa que levou 16 anos para construir. Resgatei uma previdência privada que alimentei com mais de R$ 2.000 por mês durante quase 2 décadas. R$ 2.000 por mês, durante 16 anos, de um salário de auxiliar de enfermagem mais o extra de técnica numa clínica particular. Você sabe o que é isso? É noite de plantão. É final de semana sem sair. É não trocar de carro, não viajar, não reformar o apartamento. É escolher, todo mês, guardar em vez de gastar. Porque uma mulher sozinha aprende cedo que o único seguro que funciona de verdade é o que você constrói com as próprias mãos. Somei o resgate da Previdência com a indenização da clínica particular, que eu encerrei justamente para ter mais tempo de ajudar o Renato e a Débora nos primeiros meses. E o total, que era considerável, foi direto para uma entrada de um sobrado no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. 2 andares, 3 quartos, uma vaga de garagem. O contrato de compra e venda saiu no meu nome. A escritura saiu no meu nome. Dei as chaves para o Renato e disse: "A casa é de vocês enquanto precisarem." Nunca transferi a escritura. Não foi maldade. Não foi planejamento frio. Foi instinto. O mesmo instinto que faz uma boa enfermeira nunca deixar um prontuário sem assinar, mesmo quando o plantão está caótico e todo mundo está com pressa. Documento sem assinatura é documento que não existe quando você precisa dele. Aprendi isso em 30 anos de corredor de hospital. E o aprendizado ficou no corpo mesmo quando eu não estava pensando nele. Dei as chaves. Fui morar no quarto dos fundos. Achei que era temporário. Ficou 15 anos. Nos primeiros anos foi diferente. Era uma casa com movimento real. Tinha barulho de criança pelo corredor de manhã cedo. Tinha cheiro de almoço no fogão que eu fazia enquanto a Débora trabalhava. Tinha o Kaique me puxando pela mão para contar história antes de dormir. Tinha a Lara dormindo no meu colo nas tardes de sábado com aquela pesada de criança satisfeita. Era cansativo e era bom. Era o tipo de coisa que dá sentido para os anos que passaram rápido demais. Depois foi mudando. Devagar. Que é exatamente o jeito que as coisas mudam quando ninguém quer admitir que estão mudando. Primeiro foram os comentários pequenos. "Mãe, você não precisava fazer isso." Dito com aquele tom que não é gratidão, é aviso. É o tom de quem está te dizendo que você está exagerando na presença sem ter coragem de dizer diretamente. Depois foram as olhadas da Débora quando eu chegava na sala e o Renato estava assistindo televisão, aquela expressão de quem calcula espaço e decide que está cheio demais. Depois foi o dia em que o Renato trocou a fechadura do quarto de depósito que eu usava para guardar minhas caixas. Disse que precisava do espaço para material de trabalho. Minhas caixas, que continham 15 anos de vida guardada em papelão, ficaram empilhadas no corredor por 3 semanas, até eu arrumar outro lugar para elas. Aprendi a ficar no quarto dos fundos. Aprendi a usar a cozinha nos horários que não incomodavam, que eram os horários em que ninguém queria usar. Aprendi a comer rápido e sair antes que alguém precisasse da mesa.
Aprendi a fazer o silêncio que o ambiente pedia, que é diferente do silêncio que você escolhe porque quer paz. É o silêncio de quem entendeu que a presença incomoda e decidiu ocupar o menor espaço possível para evitar o atrito. 30 anos de plantão noturno ensinam a reconhecer o momento em que o paciente está piorando, mesmo quando os sinais são sutis. Eu reconhecia. E fui deixando passar, porque as mães deixam passar, porque a alternativa de não deixar parecia maior do que o desconforto. Mas deixa eu te contar o que eu não sabia. O que eu não sabia é que o Renato e a Débora tinham construído uma versão de mim que não tinha nada a ver com a realidade. Uma versão em que eu era uma mulher com dinheiro escondido, que estava sendo avarenta ao não injetar mais recursos na casa. Essa versão existia desde que a Débora descobriu, não sei como, que eu tinha ajudado a pagar o aluguel dela antes do casamento, num período em que ela estava desempregada e o Renato me pediu para ajudar. Aquele gesto, que eu fiz sem pensar 2 vezes e sem cobrar, tinha se transformado em prova de que eu tinha reservas que não estava dividindo. Soube disso de uma vez, num sábado de almoço, quando a irmã da Débora estava presente e a conversa foi para o pagamento do condomínio, que estava atrasado. O Renato disse, olhando para a parede, mas com a voz direcionada para mim, que quem mora junto deveria contribuir junto. A irmã da Débora assentiu sem entender nada. Eu olhei para o prato e não disse naquele momento que havia 15 anos pagava IPTU, seguro do imóvel e fundo de reserva daquela casa que era minha, em débito automático, sem nunca ter mencionado para ninguém porque nunca achei que precisaria mencionar. Fiquei quieta. E fiquei quieta durante as 2 semanas seguintes também, que foi quando chegou a noite que mudou tudo. Era uma terça-feira comum. Jantar em casa, só nós 4, mais os netos. Não tinha visita, não tinha ocasião especial, não havia nenhuma razão para que aquele momento tivesse o peso que teve. O Kaique estava comendo, a Lara estava tentando convencer alguém de que não precisava terminar o arroz. E a conversa era daquela sem direção que existe só para preencher o silêncio do jantar. Foi quando a Débora disse a frase, sem levantar a voz, sem me olhar, com o tom de quem comenta o tempo ou fala sobre alguma coisa que comprou no mercado. Como se eu não estivesse sentada a 2 metros dela com o garfo na mão. Ela come mais do que ajuda. Por que ainda está aqui? O Kaique parou de mastigar. Eu ouvi o silêncio dele antes de olhar para ele. A Lara abaixou os olhos para a mesa. O Renato não disse nada. Apenas continuou comendo como se a frase tivesse sido dita num idioma que ele não entendia ou como se ele a tivesse ensaiado tantas vezes na cabeça que já não tinha reação mais. Terminei meu prato, devagar. Com cuidado. Cada garfada no lugar certo. Não disse uma palavra. Levantei, lavei o prato na pia, coloquei para secar e fui para o quarto dos fundos. Mas deixa eu te dizer uma coisa que você precisa entender para o que vem agora. Quando eu fechei a porta do quarto dos fundos naquela noite, não foi uma mulher humilhada que fechou aquela porta. Foi uma mulher que acabou de receber a informação que faltava. Porque eu já sabia que as coisas estavam difíceis. Já sabia que havia frieza, que havia distância, que havia comentários que machucavam mais do que deveriam. Mas eu ainda estava na dúvida sobre se aquilo era descuido ou era intenção. Sobre se a Débora dizia essas coisas por costume ou por crueldade. Sobre se o Renato concordava ou apenas tolerava. Aquela frase, dita daquela forma, na frente dos netos, sem hesitar, sem piscar, eliminou todas as dúvidas de uma vez. E quando as dúvidas acabam, o que sobra é clareza. E clareza, para quem passou 30 anos tomando decisões rápidas em corredor de hospital, é a coisa mais perigosa que existe. Abri o aplicativo do banco no celular. Havia uma transferência agendada para o dia 1º do mês seguinte. R$ 320 que eu depositava mensalmente para ajudar no condomínio, porque o Renato tinha pedido 2 anos atrás e eu nunca cancelei porque não havia motivo para cancelar. Cancelei. Olhei para a tela por um momento. Vi a confirmação do cancelamento com a data e o horário, terça-feira, 22h37. Coloquei o celular na mesinha de cabeceira. Fiquei olhando para o teto do quarto dos fundos da minha própria casa e então peguei o celular de volta e mandei mensagem para a Marluce. Amanhã você pode me receber? Ela respondeu em 2 minutos.
Pode vir na hora que quiser. Faço café. Mas antes de te contar o que aconteceu na manhã seguinte, deixa eu te contar quem é a Marluce. Porque você precisa entender quem estava do meu lado nesse momento para entender o que veio depois. A Marluce Peixoto tem 70 anos e uma cabeça que vale mais do que qualquer advogado que eu já conheci. A gente se encontrou em 2002, num apartamento na Vila Guilherme, quando eu aluguei o andar de cima do prédio dela, logo depois da separação do pai do Renato. Ficamos vizinhas por 6 meses. Nesses 6 meses, ela me ensinou mais sobre documentação, burocracia e como o mundo real funciona do que 20 anos de contrato de trabalho. Ela passou 23 anos como atendente do Poupa Tempo e sabe de cor e salteado como um processo administrativo anda, onde travam os documentos, o que precisa de autenticação e o que não precisa, qual cartório atende qual tipo de demanda. É o tipo de conhecimento que a maioria das pessoas não tem e que a maioria dos advogados subestima até precisar. A gente nunca perdeu o contato depois que saí do apartamento. Marluce foi ao batizado do Kaique. Foi ao aniversário de 15 anos que a Lara nem fez porque o Renato achou caro demais. Estava lá quando precisei de alguém que entendesse sem explicação. E o mais importante, anos atrás, numa tarde em que eu estava arrumando papéis antigos e mencionei o sobrado do Tucuruvi, ela disse uma coisa que ficou guardada no fundo da memória. Disse: Teresa, nunca transfere esse imóvel sem garantia nenhuma. Deixa no seu nome até ter certeza do que você quer fazer com ele. Eu não sabia naquele momento que esse conselho ia importar tanto um dia. Ela guardou uma cópia da escritura do sobrado numa pasta plástica dentro do armário do corredor da casa dela. Guardou por precaução, do jeito que pessoas que entendem de documento guardam as coisas. Não porque achava que ia precisar, porque achava que era melhor ter do que não ter. E então foi chegando a manhã depois daquela terça-feira. Peguei o ônibus para a casa da Marluce na Vila Guilherme antes das 8 da manhã. Quando cheguei, o café estava passado e tinha uma pasta plástica em cima da mesa da cozinha. Ela não precisou que eu explicasse muito. Me olhou, ouviu as primeiras 3 frases e disse: Teresa, eu tenho a escritura desse imóvel numa pasta aqui nesse armário. Você quer que eu vá buscar? Fomos buscar juntas. Ficamos olhando para o documento por um momento. Nome dela, que é meu nome. CPF dela, que é o meu CPF. Data de 2009. Assinatura do cartório. Tudo em ordem, tudo limpo, tudo exatamente como eu tinha deixado 15 anos atrás, quando achei que nunca precisaria usar. A Marluce virou o documento para mim e disse: Você sabe o que isso significa, né? Sabia. E foi nesse momento, sentada na cozinha da Marluce, com uma escritura de imóvel na mão e um café que esfriava na xícara, que eu entendi de verdade o que estava nas minhas mãos. Não era só um papel. Era 15 anos de silêncio que tinham guardado o poder. Era uma previdência de 16 anos e uma rescisão trabalhista transformadas em tijolo e madeira e endereço. Era a prova de que eu nunca tinha sido hóspede na minha própria casa. Eu era a dona. E estava na hora de lembrar disso, não só para mim, mas para todos que haviam esquecido. Fica comigo, porque o que vem agora vai mudar tudo o que você pensa sobre essa história. Naquela mesma manhã, a Marluce pegou o telefone e ligou para a doutora Cláudia Neves, advogada especialista em direito imobiliário, indicada pela própria Marluce, que a conhecia de um caso de partilha que ela tinha acompanhado no Poupa Tempo anos atrás. Falei com ela por telefone durante 15 minutos. Ela ouviu o resumo, fez 3 perguntas diretas: qual era a situação do documento, havia quanto tempo a ocupação durava e qual era a relação familiar entre as partes. Depois disse com aquela objetividade de quem já ouviu esse tipo de história muitas vezes e sabe exatamente onde ele vai terminar. Isso é direito real de propriedade. A senhora pode solicitar a desocupação. O processo leva tempo, mas a posição jurídica é absolutamente sólida. Marcamos para nos encontrar 2 dias depois no escritório dela, em Santana. Naquele intervalo, voltei para o sobrado e continuei a rotina normal. Fiz café de manhã. Almocei no horário de sempre. Ajudei a Lara com a lição de português. Não disse nada para ninguém. Renato chegou do trabalho às 6 da tarde e foi direto para o quarto sem me olhar. A Débora me olhou com aquela expressão de quem está esperando uma reação que não veio.
E ficou desconfortável justamente por isso. Silêncio, às vezes, é a resposta mais alta que existe. No primeiro dia do mês, o síndico do condomínio ligou para o número do Renato, cobrando o boleto em atraso. O Renato pagou sem reclamar, achando que eu tinha simplesmente esquecido de depositar. Não disse nada. A transferência do mês seguinte também não veio. No dia 2 do mês seguinte, a Débora entrou no meu quarto sem bater. Estava com o rosto vermelho e a voz com aquele tremor de quem está tentando manter o controle de uma situação que já perdeu. Disse que o condomínio estava atrasado de novo e que a administradora tinha mandado notificação formal. Perguntou se eu ia depositar. Peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Virei a tela para ela e mostrei a transferência cancelada, com a data de cancelamento visível, à noite do jantar de terça-feira. Disse: cancelei no mesmo dia que você me perguntou por que eu ainda estava aqui. Ela ficou olhando para a tela. Depois para mim. A voz saiu menor. Mas você sempre ajudou? Respondi. Eu sempre ajudei porque quis. Quando alguém me pergunta por que ainda estou aqui, eu entendo que minha ajuda não é bem-vinda. Então parei. Ela foi embora do quarto sem responder, e eu, sentada na beira da cama, soube que o próximo movimento não viria da Débora. Viria do Renato, e sabia que não seria gentil. Mas antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você que está me ouvindo agora, se fosse você sentada naquele quarto dos fundos, com a escritura na mão e 90 dias pela frente, você teria feito o mesmo que eu fiz? Ou teria dado um passo atrás por causa dos netos, por causa do filho, por causa do medo de destruir o que ainda restava? Me fala nos comentários, porque eu preciso saber se estou sozinha nisso. 2 dias depois do episódio com a Débora, o Renato bateu na minha porta com uma intensidade que os netos devem ter ouvido do quarto. Entrou sem esperar resposta, o que já me disse tudo sobre o tom da conversa que estava por vir. Ficou de pé no centro do quarto dos fundos, braços cruzados, com aquela voz controlada que usa quando quer parecer razoável enquanto está dizendo alguma coisa que não é. Disse que eu estava sendo manipuladora ao cancelar a transferência como forma de pressão emocional. Disse que eu morava de graça na casa dele e que não contribuir financeiramente era ingratidão. Disse que se eu continuasse com essa postura, ele ia precisar repensar o arranjo da casa. Deixei ele terminar tudo. Quando terminou, me levantei, fui até a gaveta da cômoda de madeira escura que estava comigo desde os anos 90, peguei uma pasta fina e coloquei sobre a cama entre nós dois. Dentro havia uma cópia da escritura do imóvel. Disse: Renato, você mora de graça na minha casa há 15 anos. Nunca cobrei aluguel, nunca pedi nada além de respeito. O IPTU, o seguro e o fundo de reserva saem do meu CPF em débito automático há 15 anos. Você pode verificar no carnê que está guardado nessa mesma gaveta. Ele olhou para o documento. Vi o momento exato em que a informação chegou e não encontrou onde se encaixar, porque não havia nenhum espaço mental preparado para ela. Era uma daquelas revelações que não chegam com barulho. Chegam em silêncio, que é pior, porque o silêncio não tem onde escapar. Ficou quieto por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois disse, com a voz que ficou menor sem que ele percebesse: Por que você nunca me contou? Respondi: Pelo mesmo motivo que você nunca perguntou. Peguei a pasta de volta, guardei na gaveta e disse que tinha compromisso e precisava sair. Deixei ele no quarto dos fundos da minha própria casa sozinho com a informação. Achei que mostrar a escritura seria o suficiente para mudar o tom da casa. Achei que o Renato, confrontado com a realidade documental, ia recuar. Ia pedir desculpa, talvez. Ia pelo menos parar de agir como se eu fosse uma hóspede inconveniente num sobrado que ele tinha construído. Não conhecia meu filho tão bem quanto achava. Você não vai acreditar no que aconteceu 3 dias depois. 3 dias depois de mostrar a escritura, o Renato chegou em casa com um envelope. Entregou para mim na cozinha, na frente da Débora, sem cerimônia nenhuma. Dentro havia um documento impresso que ele tinha obtido com um despachante. Uma pesquisa sobre uso capião urbano, com partes sublinhadas a caneta vermelha. Disse com aquela voz de razoabilidade que usava quando queria parecer do lado certo de um argumento: Mãe, a gente mora aqui há 15 anos. Existe uma coisa que se chama uso capião.
Minha advogada diz que temos direito. A Débora ficou olhando para a mesa. Fiquei quieta por um momento. Não porque estava com medo, porque estava calculando. Peguei o envelope, coloquei na mesa. Disse, obrigada por me avisar. E saí da cozinha. Naquela noite, liguei para a doutora Cláudia. Ela ouviu a ameaça do usucapião e disse, com a paciência de quem já ouviu esse argumento muitas vezes e sabe exatamente onde ele termina. Teresa, usucapião de imóvel familiar, quando a proprietária está viva, presente, mora no próprio imóvel e pode provar que nunca houve abandono do bem, é um argumento sem fundamento jurídico. O fato de a senhora morar no próprio imóvel, pagar as taxas há 15 anos e ter mantido relação contínua com a propriedade elimina qualquer alegação de abandono. Além disso, relação familiar próxima cria obstáculos adicionais para esse tipo de ação. Eles podem tentar protocolar, mas não tem base. Depois ela disse algo que mudou o eixo da conversa inteira. Disse, o que a senhora precisa decidir agora é o que quer. Quer continuar morando nessa casa? Quer que eles saiam? Quer vender o imóvel? Porque o que vier a seguir depende inteiramente do que a senhora quiser, não do que eles ameaçam. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois disse, eu quero sair dali. Não quero mais morar num lugar onde a pergunta é por que ainda estou aqui. Ela disse, então vamos começar. Foram os melhores 4 minutos de conversa que eu tive em anos. Na semana seguinte, fui ao escritório da doutora Cláudia em Santana com toda a documentação que tinha. Escritura original, contrato de compra e venda de 2009, comprovantes de pagamento de IPTU dos últimos 5 anos que eu guardava em pasta separada por débito automático, comprovantes do seguro do imóvel, comprovantes do fundo de reserva do condomínio. 15 anos de papel que ninguém naquela casa tinha se dado ao trabalho de perguntar de onde vinham. A doutora Cláudia olhou para o conjunto de documentos e disse uma coisa simples. Isso aqui é irrefutável. Não é a palavra mais emotiva que já ouvi na vida, mas naquele momento foi a mais bonita. Enquanto a doutora Cláudia preparava a notificação extrajudicial, eu cuidei do próximo passo com a mesma precisão que aprendi a usar nos prontuários. Liguei para o seu Adalberto Ferreira, 74 anos, proprietário do apartamento de 2 quartos na Vila Guilherme que eu alugava para minha sobrinha até 6 meses atrás e que tinha ficado vago. Conheço o seu Adalberto há 12 anos. É homem de palavra do tipo que ficou raro. Quando liguei e expliquei a situação sem entrar em detalhes que não precisava contar, ele disse, Dona Teresa, o apartamento está disponível. A senhora pode entrar quando quiser. E o depósito pode parcelar em 3 vezes, porque eu conheço a senhora há tempo suficiente para saber que sua palavra é garantia. Fechei o apartamento naquela mesma semana. Agora eu tinha para onde ir. E eles não sabiam. Enquanto organizava a saída em silêncio, a doutora Cláudia preparava o documento que ia mudar tudo. A notificação extrajudicial de reintegração de posse, endereçada formalmente ao Renato Cavalcante e a Débora Santana Cavalcante, informando que a proprietária optava por retomar o imóvel para uso próprio e estabelecia o prazo legal de 90 dias para a desocupação voluntária. Oficial de Justiça. Entrega formal. Tudo dentro da lei. Tudo com a frieza de quem sabe que não precisa de drama quando o documento fala por você. Mas antes de te contar o dia da notificação, deixa eu te falar do doutor Osvaldo. O doutor Osvaldo Pimentel tem 72 anos. Foi médico do Hospital das Clínicas por décadas. Foi meu chefe direto por 17 deles. É um homem de poucas palavras, vocabulário econômico e memória que funciona melhor do que a de pessoas 30 anos mais jovens. Quando precisei de uma referência de caráter para instruir o processo, liguei para ele numa tarde. Expliquei a situação. Ele ouviu tudo em silêncio, sem interromper, e no final disse apenas, Teresa, você foi a melhor auxiliar que aquele hospital teve em 20 anos. Manda o documento, assino ainda hoje. Assinou, sem perguntar 2 vezes. A declaração foi juntada ao processo naquela semana. Agora o processo tinha a escritura original, contrato de compra e venda, 15 anos de comprovantes de pagamento e a assinatura de um médico do Hospital das Clínicas atestando o caráter e a trajetória da proprietária.
Era um processo que não precisava de drama para funcionar. Precisava de papel. E eu tinha mais papel do que qualquer advogado que eles contratassem podia rebater. Combinei com a doutora Cláudia o dia e o horário da entrega da notificação. Marquei uma consulta médica no mesmo período, no outro lado da cidade. Não queria estar em casa quando o oficial chegasse. Não por covardia, porque algumas coisas funcionam melhor quando você não está na sala para suavizá-las, para explicar, para amenizar. Quando você não está, o documento fala sozinho com a voz que documento tem, que é mais alta do que qualquer conversa. Naquela manhã, saí do sobrado às 9 horas como se fosse um dia normal. Fiz café. Deixei a xícara na pia. Peguei a bolsa. E fui embora saber que minha vida ia mudar enquanto eu estava sentada numa sala de espera de consultório a 10 quilômetros de distância. Mas enquanto eu esperava, eles estavam prestes a receber uma visita que nenhum dos dois havia imaginado que seria possível. A doutora Cláudia me ligou às 18 horas. Disse que a notificação tinha sido entregue, que o oficial havia encontrado o Renato em casa, que havia identificado os dois, que havia entregado o documento conforme protocolo. Perguntou como eu estava. Disse que estava bem. Era verdade. Não havia euforia. Não havia aquela satisfação de vingança que aparece nos filmes. Havia apenas a sensação de quem passou a vida inteira acreditando que sacrifício era a única moeda de troca disponível, e descobriu que tinha outra coisa guardada numa gaveta o tempo todo. Havia alívio. E o alívio, quando vem depois de muito tempo, é quase pesado demais para ser imediatamente alegre. Voltei para casa no começo da noite. A luz do corredor estava acesa. A televisão estava ligada no quarto do Renato com aquele volume alto de quem está tentando tapar alguma coisa com barulho. A Débora estava sentada na cozinha com uma xícara de chá que não estava bebendo, olhando para a mesa. Quando me viu entrar, ficou olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva. Era algo anterior à raiva. Era o momento em que a pessoa percebe que a história que estava contando para si mesma tinha uma versão completamente diferente que ela nunca tinha considerado. Não disse nada. Fui para o quarto dos fundos. Ouvi o Renato sair do quarto e ir para a cozinha. Ouvi a voz dele, baixa, com aquela tensão de quem está tentando não ser ouvido e está sendo ouvido assim mesmo pelas paredes finas do corredor. Ouvi ele dizer coisas que não vou repetir. O tom era de quem estava elaborando um plano, não de quem estava com remorso. Às 22 horas, o Renato bateu na minha porta. Entrou sem esperar. Desta vez, sem os braços cruzados, sem a voz controlada, sem a performance de razoabilidade que era a ferramenta favorita dele. Entrou com aquela intensidade de quem ficou horas guardando alguma coisa e chegou no limite de guardar. Disse que eu estava sendo uma mãe que destrói a família. Disse que ele jamais esperaria isso de mim. Disse que os netos iam sofrer. Disse que eu estava agindo por vingança de uma palavra da Débora e que estava exagerando numa situação sem importância. Uma situação sem importância. Deixei ele terminar tudo. Depois disse, com a calma que custou 30 anos de plantão noturno para construir e que por isso não vai embora mais. Renato, eu comprei essa casa para você ter onde morar quando você não tinha condição de comprar. Morei no quarto dos fundos sem reclamar durante 15 anos porque achei que era passageiro e porque me importava com você. Paguei o que precisava ser pago em silêncio porque não queria parecer que estava cobrando favor. Mas tem uma coisa que eu não faço e que nunca aprendi a fazer. Não aceito ser tratada como fardo na minha própria casa. A notificação é legal, o prazo é justo, a decisão é minha. E eu já tomei. Ele disse, e os netos? Você pensou nos seus netos? Respondi, pensei. Por isso o prazo é de 90 dias e não de 30. Tempo mais do que suficiente para vocês se organizarem como adultos. Fechei a porta. Ouvi ele bater alguma coisa no corredor. Depois silêncio. No dia seguinte, o Renato contratou um advogado. A doutora Cláudia me ligou para avisar quando a contestação chegou. Ouviu minha voz. Disse que era esperado, disse que iam responder e desligou. 2 dias depois, me ligou de volta para dizer que a resposta ao processo estava pronta. A contestação do advogado deles alegava que a ocupação prolongada e as benfeitorias realizadas no imóvel geravam direito à permanência. Era um argumento que funcionaria em alguns contextos. Não nesse.
A doutora Cláudia respondeu com o histórico completo. 15 anos de comprovantes de pagamento de IPTU com o meu CPF. 15 anos de seguro do imóvel com o meu CPF. 15 anos de fundo de reserva do condomínio com o meu CPF. Escritura original de 2009 com o meu nome. Contrato de compra e venda de 2009 com o meu nome. Declaração do Dr. Oswaldo Pimentel, médico do Hospital das Clínicas por décadas, atestando que a proprietária residia no imóvel de forma contínua e exercia plena administração sobre ele desde a aquisição. Cada documento respondendo a cada argumento com a precisão de quem sabia que a posição era irrebatível, porque a posição era irrebatível. O juiz indeferiu o pedido de liminar que o advogado deles tinha tentado para suspender o prazo de desocupação. 15 dias depois desse indeferimento, o advogado do Renato protocolou a retirada da contestação. A doutora Cláudia me ligou para avisar com aquela objetividade que eu já tinha aprendido a amar. Disse: "Está encerrado do lado deles, o prazo segue." Perguntei o que aquilo significava na prática. Ela disse: "Significa que tentaram e não encontraram nada. O imóvel é da senhora. O prazo corre. Quando terminar, se não desocuparem voluntariamente, solicitamos reintegração judicial. Mas acho que vão sair." Tinha razão. Mas antes de saírem, o contra-ataque sujo que eu não tinha previsto completamente estava chegando. E esse foi o momento mais difícil de tudo o que aconteceu. Porque até então, a batalha era de documentos e prazos. O que veio depois foi pessoal. Foi direto no que eu tinha de mais precioso, e por um momento, só um, me fez sentir o medo de verdade. Espera, porque fica muito pior antes de ficar melhor. Nos dias seguintes ao indeferimento da liminar, o tom do sobrado mudou. O Renato parou de tentar conversar comigo. Parou de aparecer na cozinha quando eu estava. Parou de qualquer pretensão de normalidade. Mas parar de fingir normalidade não significava ter parado de agir. Significava que tinha decidido agir de outro jeito. O primeiro sinal veio da minha vizinha do andar de baixo do sobrado, uma mulher de nome Cidinha, 40 e poucos anos, que me cumprimentava todo dia na entrada, mas nunca tinha sido íntima. Ela me parou na calçada numa manhã e disse, com o desconforto de quem está entregando uma informação que sabe que vai machucar: "Dona Teresa, eu ouço as coisas pela parede. E eu ouvi o Renato no telefone falando que a senhora estava com problema de memória e que ele estava preocupado." Olhei para ela. Disse que obrigada por me contar. Entrei no sobrado e fui para o quarto dos fundos. Problema de memória. Entendia agora o plano. E era um plano mais cruel do que o uso capião, porque o uso capião era burocrático. Era fácil de refutar com papel. Mas quando alguém começa a espalhar que uma mulher de 68 anos está com problema de memória, quando começa a montar uma narrativa de que ela não está em condições de tomar decisões por conta própria, quando começa a plantar a ideia de incapacidade nas pessoas certas, aquilo não se responde só com um documento. Aquilo exige um contra-ataque diferente. Liguei para a doutora Cláudia. Ela ouviu e ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Isso é sério. Se eles tentarem alegar incapacidade civil para questionar a validade dos atos jurídicos que a senhora praticou, precisamos de laudo médico atual. Preciso que a senhora marque uma consulta com seu médico o quanto antes e explique a situação. Precisamos de um laudo que ateste clareza cognitiva e capacidade civil plena." Marquei a consulta no mesmo dia. Mas tinha algo mais. A doutora Cláudia disse: "E tem outra coisa que eu preciso te dizer. Se eles entrarem com pedido de curatela ou qualquer ação questionando a sua capacidade, eu preciso que você me avise imediatamente. Esse tipo de ação pode atrasar o processo de desocupação se não for respondida rápido." Curatela. A palavra ficou na minha cabeça durante 2 dias, porque curatela significava que o Renato estava considerando tentar me tirar a autonomia. Considerando usar o sistema jurídico para dizer que a mãe que tinha comprado aquela casa não estava em condições de decidir o que fazer com ela. Era a inversão mais completa de tudo o que havia acontecido. Era transformar a proprietária em incapaz. Era usar o único argumento que documentos sozinhos não respondem. Aqueles 2 dias foram os piores. Não de raiva, de medo. Medo de verdade, que é diferente de preocupação.
Medo é quando você sente o chão ficar instável sob os pés e percebe que a queda possível seria de um lugar muito alto. Eu tinha 68 anos, morava no quarto dos fundos de uma casa em processo de desocupação. Tinha um processo jurídico em andamento e meu filho estava plantando narrativas sobre minha saúde mental. Era o momento de maior perigo de toda a história, e eu sabia disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa que também aprendi em 30 anos de corredor de hospital. Pânico não salva ninguém. Nunca. O que salva é avaliação rápida, decisão clara e ação precisa. Então foi exatamente isso que fiz. Na manhã do terceiro dia, fui à consulta com a minha médica de família, doutora Sandra Freitas, que me acompanha há 8 anos. Expliquei a situação. Ela me olhou por um momento com aquela expressão de quem está processando que o mundo real é às vezes mais complicado do que qualquer coisa que aparece em consultório, e disse: Dona Teresa, a senhora está com a avaliação mais clara que conheço. Vou fazer um laudo completo com avaliação cognitiva, histórico de saúde e atestado de capacidade civil. Se alguém tentar usar o sistema contra a senhora, vai ter que passar por esse documento primeiro. O laudo ficou pronto em 48 horas. A doutora Cláudia o recebeu e disse que era exatamente o que precisávamos. Mas aí, naquela mesma semana, chegou o segundo ataque. A Débora ligou para minha sobrinha Patrícia, em Campinas, que é filha da minha irmã mais nova e que tem contato eventual comigo. Não sei o que a Débora disse exatamente. O que sei é o que a Patrícia me contou quando me ligou, com a voz daquele jeito de quem não sabe se está fazendo a coisa certa ao ligar. Tia, a Débora me ligou dizendo que a senhora está tomando umas decisões estranhas e que a família está preocupada. Perguntou se eu podia ir a São Paulo conversar com a senhora. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Patrícia, obrigada por me ligar primeiro. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Expliquei tudo. Conta de forma linear, do sobrado comprado com meu dinheiro em 2009 até a notificação de desocupação, passando pela frase da Débora no jantar de terça-feira. A Patrícia ouviu tudo em silêncio. No final disse: Tia, pode contar comigo para qualquer coisa que precisar. Não foi apenas alívio, foi também a confirmação do que eu precisava saber, que o plano deles dependia do isolamento. Dependia de eu não ter aliados, não ter família do meu lado, não ter ninguém que pudesse confirmar que eu estava lúcida e que tinha razão. E esse plano havia falhado porque eu havia explicado a verdade antes que a narrativa deles chegasse. Mas o pior ainda não tinha vindo. O pior veio numa tarde em que o Kaique chegou do colégio mais cedo do que o normal e foi direto para o meu quarto. Bateu na porta, entrou e ficou parado na entrada por um momento. Tinha 14 anos e a expressão que eu reconheci, a de quem está segurando uma coisa pesada demais para a idade. Disse: Vó, o pai falou que você vai embora e que a gente não vai poder mais te ver. Olhei para ele. Não disse mentira. Não disse que estava tudo bem quando não estava. Disse: Kaique, eu vou me mudar para um apartamento. Não estou indo embora de você. Você pode me visitar quando quiser e eu vou querer muito que você venha, tá bom? Ele ficou olhando para mim por um segundo. Depois disse: Mas o pai disse que vai ser diferente. Disse: Vai ser diferente. Mas diferente não é o mesmo que acabou. Ele assentiu. Ficou sentado no meu quarto por 1 hora sem falar muito, só ficando, que é o jeito que adolescentes ficam quando estão com medo de alguma coisa que não sabem nomear. Eu deixei ele ficar. Não falei sobre o processo. Não falei sobre o sobrado. Falei sobre a escola. Perguntei do time. Ouvi sobre o jogo de sexta-feira. Quando ele saiu, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama por um tempo. O Renato estava usando os netos. Estava usando a narrativa de separação para plantar no Kaique a ideia de que a mudança da avó era abandono. E isso, de tudo que havia acontecido, foi o que chegou mais perto de me fazer vacilar. Mas vacilar não é ceder. São coisas diferentes. E eu aprendi essa diferença no corredor de hospital também. Liguei para a doutora Cláudia naquela mesma noite. Contei o episódio do Kaique. Ela ouviu em silêncio e disse: Teresa, tudo o que está acontecendo agora são manobras, são tentativas de criar pressão emocional e jurídica suficiente para você recuar. A pergunta é: você quer recuar? Disse que não. Ela disse:
Então vamos usar o que temos. E então ela me contou sobre a bomba que eu não havia mencionado porque não havia pensado nela ainda. Mas a doutora Cláudia havia pesquisado. Havia pedido a um parceiro especialista em direito tributário que revisasse a documentação que eu tinha fornecido. E o parceiro havia encontrado algo. O Renato, nos 15 anos em que morou no sobrado, havia realizado algumas reformas. Pequenas, na maior parte. Troca de piso, pintura, troca do box do banheiro, instalação de um portão novo. Ele havia declarado algumas dessas despesas como melhorias em imóvel próprio na declaração do imposto de renda, utilizando o endereço do Tucuruvi como imóvel de sua propriedade, durante pelo menos 4 anos. O problema é que o imóvel não era de propriedade dele, era meu. E declarar despesas de melhoria em imóvel alheio como se fosse próprio, de forma reiterada, na declaração do imposto de renda, cria um problema com a Receita Federal que vai muito além de uma discussão imobiliária. A doutora Cláudia disse: "Eu não quero usar isso como ameaça, mas se eles continuarem com a narrativa de incapacidade e com qualquer tentativa de curatela, esse documento vai para o processo e vai para a Receita Federal no mesmo dia. A senhora precisa decidir se quer que eu mencione isso para o advogado deles agora ou se guarda para se necessário." Fiquei em silêncio por um tempo. Depois disse: "Guarda, por enquanto." Ela disse: "Certo." Era a opção nuclear. E eu sabia que, guardada, ela valia mais do que usada. Mas o timing de quando usar essa carta ia se revelar sozinho, porque o Renato estava prestes a fazer um movimento que ia precipitar tudo. Você não vai acreditar no que aconteceu na semana seguinte. No 50º dia do prazo de 90, o Renato me procurou sozinho. Sem a Débora, sem advogado, sem envelope. Sentou na cozinha, que continuava sendo dos dois enquanto eu ainda estava no sobrado, e ficou olhando para a mesa por um tempo. Parecia menor do que costumava parecer. Não de tamanho, de volume. Como se a pressão que ele usava para ocupar espaço tivesse ido embora e o que restava era um homem de 46 anos sentado numa cadeira com a realidade de frente. Disse, com uma voz que eu não ouvia desde que ele tinha uns 20 anos: "Eu errei, mãe." Não disse mais nada além disso. Esperei. Ele disse: "Eu sabia que a casa era sua. Sabia desde o começo. E deixei as coisas chegarem aqui assim mesmo." Era a verdade. E verdade dita assim, sem adorno, sem desculpa elaborada, sem estratégia, tem um peso que os argumentos bem montados nunca têm. Porque você sente que a pessoa está entregando alguma coisa que custou, não construindo alguma coisa que convém. Pensei no pai dele, que nunca pediu desculpa por nada na vida, e entendi de onde aquilo estava vindo e quanto custou dizer. Fiz café, servi para os dois. Ficamos sentados em silêncio por uns 10 minutos, que é o tipo de silêncio diferente do que havia existido naquela casa nos últimos anos. Não era o silêncio de quem está evitando. Era o silêncio de quem está presente. Não o perdoei naquele momento. Não disse que estava tudo bem. Não disse que a porta estava aberta. Fiquei sentada com ele e com o café e com tudo o que tinha acontecido naquele mesmo espaço, e deixei as coisas serem o que eram sem precisar nomear. Mas eu tinha informação nova agora. Porque naquela conversa, enquanto o Renato falava, ele disse algo que a doutora Cláudia precisava saber. Disse que o advogado dele tinha sugerido, como última tentativa, entrar com uma ação de reconhecimento de família unida com pedido de meação do bem, argumentando que a convivência prolongada criava um vínculo patrimonial de fato. Era um argumento mais criativo do que o uso capião. E era mais perigoso porque entrava num terreno afetivo que os documentos sozinhos não cobrem da mesma forma. Liguei para a doutora Cláudia ainda naquela tarde. Ela ouviu e disse: "Isso pode ser tentado. E se for, é quando usamos a declaração do imposto de renda. Porque a declaração de melhoria em imóvel próprio, que não era próprio, vai diretamente contra qualquer argumento de boa-fé na relação patrimonial. Você usa a bomba que guardou e o argumento cai antes de ter tração." Disse que entendia. Ela disse: "Teresa, quero que você saiba de uma coisa. Você montou um caso que raramente se constrói tão bem. Você tem documentação de 15 anos, laudo médico, testemunho de referência e agora tem um elemento tributário que elimina o argumento de boa-fé deles.
A posição de vocês é tão sólida que, se eles tentarem qualquer ação adicional, vão criar mais problema para si mesmos do que para você. Disse que obrigada. Ela disse, obrigada à escritura que você guardou em 2009. Disse que era do instinto de enfermeira de não deixar prontuário sem assinar. Ela disse, exatamente. A preparação para o golpe final foi feita em 2 frentes. Na frente jurídica, a doutora Cláudia montou o que ela chamou de blindagem completa do processo. Isso significava laudo médico atestando capacidade civil plena juntado ao processo. Declaração do Dr. Osvaldo formalmente protocolada. Histórico tributário completo de 15 anos do imóvel arquivado e pronto para ser apresentado em qualquer instância. E um detalhe que eu não sabia, mas que a doutora Cláudia havia providenciado por precaução. Uma segunda cópia autenticada de todos os documentos depositada em cartório num envelope lacrado com data certificada. Isso significava que mesmo que alguma coisa acontecesse comigo ou com os originais, havia uma versão cartorialmente verificada disponível. Na frente emocional, a preparação foi diferente, mais silenciosa, mais interior. Passei uma tarde organizando o quarto dos fundos, separando o que levaria e o que deixaria. Não havia muito para deixar. Havia a cômoda de madeira escura que veio comigo. Havia algumas caixas de livros de enfermagem que eu nunca tinha tido coragem de descartar. Havia fotos, do Kaique bebê, da Lara nos primeiros dias, 2 ou 3 do Renato criança que eu guardava sem saber bem por que guardar e sem conseguir jogar fora. Guardei as fotos. Não por nostalgia, porque eram minha história também. E minha história não acabou com o que aconteceu naquela casa. Apenas ficou mais honesta. A Patrícia veio a São Paulo naquele fim de semana. Ficou um sábado inteiro no sobrado comigo, ajudou a empacotar as coisas menores, ouviu o que eu precisei contar e não tentou resolver o que não era para ser resolvido. É raro encontrar pessoas que sabem a diferença entre essas 2 coisas. A Patrícia sabe. No último dia, antes da audiência de reintegração que a doutora Cláudia havia agendado como protocolo preventivo, caso os 90 dias terminassem sem desocupação voluntária, a doutora Cláudia me ligou para revisar tudo. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava. Perguntou se havia qualquer instrução nova da minha parte para o processo. Disse que não. Depois disse uma coisa que não esqueci. Disse, Teresa, você sabe que não precisa aparecer na audiência se não quiser. O processo fala por você. Respondi, eu sei, mas quero estar lá. Ela disse, então estaremos as 2. Na manhã da audiência, acordei antes das 6. Fiz café. Comi pão com manteiga, olhando pela janela do quarto dos fundos pela última vez. Estava frio, como São Paulo fica naquele horário de inverno, com aquele cinza de cidade que acorda antes da claridade. Vesti a roupa que havia separado na noite anterior. Peguei a bolsa. Peguei a pasta com os documentos que a doutora Cláudia já tinha, mas que eu quis ter nas mãos de qualquer forma. Era o mesmo instinto de enfermeira. Você leva o prontuário, mesmo quando sabe que o médico já leu. Saí do quarto dos fundos sem olhar para trás. A audiência aconteceu numa vara cível na Zona Norte. Sala pequena, cadeiras de plástico, o juiz com aquela expressão de quem já ouviu esse tipo de caso muitas vezes e sabe onde vai terminar antes de começar. O advogado do Renato chegou com cara de quem sabia que tinha perdido antes de sentar. O Renato estava ao lado dele, de terno que não usava há tempo, com aquela tensão na mandíbula que eu reconhecia desde quando ele era menino e tinha feito alguma coisa errada. A Débora não foi. A doutora Cláudia apresentou o processo com a precisão que eu já conhecia. Sem drama, sem retórica emocional, com documento. Escritura de 2009. Contrato de compra e venda de 2009. 15 anos de IPTU. 15 anos de seguro do imóvel. Laudo médico de capacidade civil. Declaração do Dr. Osvaldo. Histórico tributário. O argumento de meação que o advogado deles havia tentado protocolar foi apresentado e respondido com o item tributário que eu havia guardado, que mostrava que o Renato havia declarado melhorias em imóvel que não era seu como se fosse próprio por 4 anos consecutivos, o que eliminava qualquer argumento de boa-fé patrimonial da parte dele. O advogado deles tentou intervir 2 vezes. O juiz o interrompeu nas 2.
No final, o juiz olhou para os documentos, para os dois lados da sala, e disse algo que não tinha emoção, mas tinha peso. Disse: a propriedade está documentada de forma irrefutável. O argumento de meação não tem sustentação processual diante do histórico tributário apresentado. A reintegração é deferida. O prazo para desocupação segue o que estava estabelecido na notificação extrajudicial. Não há nada mais a deliberar aqui. O advogado do Renato anotou alguma coisa no caderno sem dizer nada. O Renato ficou olhando para a mesa. Eu estava sentada ao lado da doutora Cláudia, com a pasta no colo, e ouvi aquelas palavras com a mesma calma com que havia terminado o prato naquela terça-feira de jantar. Não havia euforia. Havia a confirmação de uma coisa que eu já sabia desde que a Marluce colocou a escritura na minha mão na cozinha dela, que o papel que guardei em 2009 havia esperado 15 anos para trabalhar por mim, e que tinha trabalhado bem. A doutora Cláudia se virou para mim quando saímos da sala e disse: acabou. Disse que sabia. Ela disse: como você está? Disse: estou com fome. Você almoça? Ela riu. Foi a primeira vez que eu a ouvi rir. Comemos num restaurante de bairro perto do fórum, 2 pratos do dia, sem nenhum assunto de processo, e foi um dos almoços mais tranquilos que eu tive em muito tempo. No 90º dia do prazo original, o Renato e a Débora saíram do sobrado do Tucuruvi com os pertences deles em uma mudança que levou uma manhã inteira. Eu não estava lá. Havia me mudado para o apartamento da Vila Guilherme na semana anterior, no 85º dia, sem cerimônia e sem audiência. 4 caixas, a cômoda de madeira escura, a pasta com os documentos e aquela leveza estranha de quem carregou peso por tanto tempo que, quando larga, parece que vai flutuar por um momento antes de encontrar o chão de novo. Mas a história dos vilões não tinha terminado ali, e o que veio a seguir foi a queda completa, item por item, com a velocidade que a vida real tem quando a almofada some de uma vez. O sobrado do Tucuruvi ficou vazio por 12 dias. No 13º dia, a Dorcorit. Cláudia colocou o imóvel para aluguel através de uma imobiliária de confiança. 2 quartos, 2 banheiros, garagem, localização do Tucuruvi com ônibus na porta e metrô a 15 minutos. O contrato de locação foi fechado em 3 semanas. O valor mensal era de R$ 2.400. O meu apartamento na Vila Guilherme custava 1.200. Pela primeira vez em 15 anos, eu tinha renda de patrimônio que superava o meu custo de vida. Pela primeira vez em 15 anos, a previdência que havia alimentado por 16 anos estava gerando retorno de verdade, não sendo absorvida por uma casa onde eu vivia no quarto dos fundos. E o Renato? O Renato e a Débora alugaram um apartamento de 1,5 quarto em Guarulhos. Não 2 quartos. 1,5 quarto, porque 2 quartos no bairro que eles queriam custava mais do que o orçamento atual permitia. E o orçamento atual não tinha mais a almofada silenciosa que eu havia proporcionado por 15 anos, sem que ninguém percebesse o tamanho dela. O aluguel em Guarulhos era R$ 800 mais barato do que o que eles precisariam para ficar na zona norte de São Paulo. Mas R$ 800 mais barato significava 45 minutos a mais de deslocamento para o Renato chegar à obra no ABC Paulista. 1h40 de transporte por dia, de segunda a sábado, 6 dias por semana. O corpo humano acusa esse tipo de coisa antes da conta bancária. A Débora pediu as contas da Clínica Odontológica de Santana 3 semanas depois da mudança. A distância de Guarulhos para Santana tornava o deslocamento inviável com o que ela ganhava de recepcionista. Foi procurar emprego mais perto do novo endereço. Em Guarulhos há trabalho, mas o nível de renda que ela tinha na Clínica de Santana, que ficava num bairro de padrão médio-alto de São Paulo, não era o mesmo disponível nas opções que encontrou. Começou num trabalho que pagava R$ 380 a menos por mês e com 1 hora de almoço em vez de 1h30. Não foram decisões que eu tomei. Foram as consequências naturais de uma vida que se ajustava ao tamanho real que sempre foi, sem a base invisível que eu proporcionava. É isso que acontece quando uma pessoa que ficava quieta para evitar atrito decide parar de ficar quieta. O espaço que o silêncio ocupava some. E quem dependia daquele espaço, sem admitir que dependia, descobre o tamanho da dependência de uma forma que não tem como negar.
O carro do Renato, um sedã de 2018 que estava no nome dele, com parcelas que havia tentado renegociar 2 vezes no último ano, foi devolvido à financeira no segundo mês em Guarulhos. Não conseguiu manter as parcelas com a mudança de despesas. O carro saiu de frente ao apartamento numa manhã de quarta-feira, rebocado pela empresa da financeira. O Kaique viu da janela. Me contou isso na visita do fim de semana seguinte, com aquela voz de adolescente que ainda não sabe como separar o que sente do que relata. A notícia do processo de reintegração se espalhou. Não sei exatamente como. São Paulo é uma cidade grande, mas bairro tem memória de cidade pequena. O síndico do condomínio do Tucuruvi, que havia recebido 15 anos de comprovantes de fundo de reserva com o meu CPF, soube do resultado do processo. Comentou com alguém. Alguém comentou com outro alguém. O advogado que o Renato havia contratado era o mesmo que atendia outras famílias no bairro, e a retirada da contestação não passa despercebida num círculo pequeno de pessoas que se conhecem. Um colega de trabalho do Renato na construtora soube de alguma forma, não dos detalhes, mas do suficiente para que o Renato chegasse numa segunda-feira no trabalho e encontrasse um silêncio nos cumprimentos que não estava lá na sexta anterior. Esse tipo de silêncio, que é feito de olhares que desviam 1 segundo antes do normal, é o tipo de coisa que um homem que construiu a própria imagem sobre parecer razoável e correto sente antes de conseguir descrever. A irmã da Débora, que havia assentido sem entender nada no almoço de sábado meses atrás, ouviu a versão completa dos acontecimentos pela Patrícia, que conhecia alguém, como acontece nessas coisas. Ligou para a Débora. A conversa não foi gentil. Soube disso pela Patrícia, que me contou com aquele tom cuidadoso de quem entrega informação sem querer parecer que está gostando de entregar. A Débora e o Renato começaram a ter aquelas conversas noturnas que as paredes finas de apartamento pequeno não conseguem guardar. Os netos ouviram coisas que não deveriam ouvir porque criança sempre ouve o que os adultos julgam estar dizendo em voz baixa suficiente. O Kaique me disse numa tarde, sem olhar para mim, que o pai e a mãe estavam diferentes. Não perguntei mais. Sabia o suficiente. A vida deles estava se ajustando. Com desconforto, com atrito, com aquela fricção de quem não estava acostumado com o tamanho real das próprias escolhas. E eu observava isso da Vila Guilherme, do meu apartamento que era pequenininho como a Lara havia dito e que parecia comigo como ela também havia dito, com a renda do aluguel do Tucuruvi entrando todo dia primeiro, com o silêncio que eu havia escolhido e não o que me impuseram. E então veio a visita do Renato. Veio sozinho. Deixou a Débora em casa. Trouxe um pacote de biscoito de coco, daquele que eu gostava quando ele era criança e que ninguém havia lembrado em anos. Sentou no sofá. Ficamos assistindo televisão por um tempo sem falar muito, que é o jeito que as pessoas às vezes ficam juntas quando há muita coisa para dizer e nenhuma das palavras parece certa. Antes de ir embora, levantou, pegou o casaco e na porta virou para mim. Disse: "Mãe, eu queria pedir desculpa de verdade. Não a desculpa de quando você ainda morava lá, a de agora, a que não está pedindo nada em troca." Olhei para ele. Era meu filho. Era também o homem que havia me deixado morar no quarto dos fundos da minha própria casa por 15 anos e havia ficado quieto quando a esposa perguntou por que eu ainda estava ali. Essas duas coisas precisavam ser verdade ao mesmo tempo. E eu havia aprendido naqueles meses que conseguia carregar as duas sem que uma apagasse a outra. Disse: "Eu ouço você, Renato, mas desculpa não desfaz o que foi feito. Ela serve para o que vem depois. Então me mostra no que vem depois." Ele assentiu. Na porta, virou uma última vez e disse: "O biscoito é o de coco, que você gosta." Disse que eu tinha visto. Obrigada. Fechei a porta. Fui para a cozinha. Abri o pacote. Comi 2 biscoitos olhando pela janela para a rua movimentada da Vila Guilherme, com aquele barulho de vida real que apartamento pequenininho deixa entrar quando você para de tentar encher um espaço grande demais. Alguns meses depois, a Patrícia me convidou para passar uma semana em Campinas com ela e a família. Fui. Dormi numa cama de verdade, num quarto com janela para o jardim. Acordei sem escutar a televisão do Renato pela parede.
A Patrícia me levou para conhecer a cidade. Comemos num restaurante de fazenda num sábado. Tomei café com leite no café da manhã, sem olhar o horário para ver se ia atrapalhar alguém. Eram coisas pequenas. Eram imensas. Voltei para a Vila Guilherme com aquela sensação de quem passou tanto tempo vivendo em função do que outros precisavam, que esqueceu como é viver em função do que você quer. E descobriu que é mais simples do que parecia. Você acorda, você escolhe. Você come o biscoito de coco olhando pela janela. A Marluce me ligou na semana seguinte para saber como eu estava. Contei sobre Campinas. Ela ficou feliz com a alegria simples de quem estava do seu lado antes de você mesmo estar do seu lado. Disse que ia me visitar no sábado, que ia trazer pão de queijo e que queria ver como o apartamento estava ficando. Veio. Trouxe o pão de queijo. Ficou a tarde inteira. Quando foi embora, parou na porta e disse: Teresa, você sabia disso o tempo todo, né? Que tinha saída. Disse que só fui lembrar quando ela colocou a escritura na minha mão. Ela disse: é assim que funciona. A gente tem mais do que pensa. Às vezes, precisa de alguém para colocar na mão. Fechei a porta depois que ela foi e fiquei pensando nisso por um tempo. O Renato voltou mais 2 vezes depois daquela. Sempre sem avisar muito antes. Sempre com alguma coisa pequena, biscoito ou pão, ou, uma vez, um vaso de planta que ele disse que tinha lembrado que eu gostava de planta. Ficamos sentados, conversamos sobre coisas que não eram o processo. Sobre os netos, sobre o trabalho dele, sobre a vida. Não voltamos a falar sobre o que aconteceu naquele sobrado, porque não havia nada mais para falar sobre. O que foi dito, foi dito. O que foi feito, foi feito. O que vem depois é o que ele me prova no que faz, não no que pede. A porta não está fechada para sempre, mas está em outro lugar. É a porta da Vila Guilherme, do apartamento pequenino que parece comigo. E quem entra, entra porque quer estar, não porque precisa de alguma coisa que eu tenha. Essa é a diferença. E essa diferença, que eu aprendi na hora mais tarde do que deveria, é a coisa mais importante que posso te deixar. Cuide de quem te cuida. Não confunda silêncio com concordância. E nunca, nunca subestime o que uma mulher quieta tem guardado numa gaveta. Porque às vezes o que está nessa gaveta é exatamente o que vai mudar tudo. Se essa história te tocou, inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova aqui. E clica na história que está aparecendo na tela agora. Eu prometo que você não vai se arrepender.